Bom dia, gente. Hoje eu quero assim fazer uma continuação do vídeo em que eu falo como a Igreja Católica foi conivente com a escravidão dos negros aqui no Brasil. Eu vi assim alguns comentários de pessoas que se ofenderam com o meu vídeo, né? Houve gente que disse que houve uma mulher que comentou: "Ai, graças a Deus a padroeira do Brasil, né, Nossa Senhora Aparecida, ela é negra, você devia deixar de falar asneira". Eu fui acusada de perseguir a Igreja Católica e também disseram: "Vá ler a Bíblia, é uma pena que você não lê a Bíblia em sequência, vai estudar". Olha, eu respondo o seguinte, para essas pessoas eu respondo o seguinte: eu não estou falando nenhuma mentira, não estou divulgando fake news. Bem, não estou ofendida, eu sei que com certeza o conteúdo que eu abordo não agrada a todo mundo, muita gente não gosta, mas eu não inventei nada. Eu falei sobre coisas que efetivamente ocorreram. Então, se alguém vier me acusar de falar mal da Igreja Católica, eu digo: olha, pesquise sobre o Tribunal da Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição da Igreja Católica, os métodos de tortura que o povo da Igreja Católica usava para que as pessoas se confessassem culpadas de bruxaria. Pesquise sobre a caça às bruxas. Pesquise sobre também outros assuntos que eu já abordei, como os castrati, os meninos que eram castrados para cantar no coro das igrejas, já que mulheres não podiam cantar. Pesquise também sobre os asilos das Irmãs Madalena, que eu também já falei num vídeo. Eu não inventei nada. Eu pesquisei para falar sobre cada um desses assuntos. Agora, se você não quer aceitar, isso é problema seu. Eu não estou atacando gratuitamente a Igreja Católica, estou falando de coisas que ocorreram. E não estou aqui devendo nada, eu não devo nada a ninguém, eu não devo satisfação a você que não gosta do que eu abordo. E outra coisa também, eu ainda vou falar, eu estava discutindo isso com Richard Fox, de como a Igreja Católica apoiou regimes fascistas. Aí o que você vai dizer agora? Que eu estou perseguindo a Igreja Católica, atacando gratuitamente? Olha, eu jamais atacaria gratuitamente ninguém. Eu fui vítima de bullying na escola. Fui vítima de bullying no ambiente no próprio ambiente familiar. E eu sei o quanto é ruim você ser atacado gratuitamente. Então eu não faria isso comigo, com ninguém. Porque eu acho que isso é uma atitude irresponsável. Atacar alguém gratuitamente. Eu não estou divulgando fake news. Eu me baseei em pesquisa. Pesquisas que provam que essas coisas realmente ocorreram. A Igreja Católica se baseou inclusive em versículos da própria Bíblia para justificar a escravidão como uma coisa legítima. Agora, olha, eu vocês dizem que eu não conheço a Bíblia, né? Que eu não leio a Bíblia. Ó, para o que eu vou falar hoje, ó, olha o que eu pesquisei. Eu não pesquisei nem na internet. Ó, eu pesquisei nesta Bíblia aqui. Esta Bíblia é da minha irmã, que minha irmã estudou numa escola católica. E pessoalmente eu não me meto com a fé de ninguém. Enquanto eu estou aqui falando sobre as monstruosidades que a Igreja Católica fez, minha irmã é católica praticante. Eu não me meto com a fé dela. Eu não me meto com a fé de ninguém. Se você é adventista de sétimo dia, se você é evangélico, se você é testemunha de Jeová, eu não tenho nada a ver com isso. Agora sim, eu me preocupo com a seriedade dos assuntos que eu abordo, eu pesquiso. Eu pesquiso, porque eu acho que a gente não deve atacar gratuitamente ninguém ou nenhuma instituição. Que isso é, como eu já falei, uma atitude irresponsável. E gente assim, eu me preocupei em criar este canal para combater a ignorância.
Porque a ignorância nos leva a dizer e fazer coisas monstruosas. É por causa da ignorância que houve coisas como a Inquisição, como a caça às bruxas. É por causa da ignorância que gente como esse Miguel, que eu já falei, diz que para se combater o vírus HIV, a disseminação do vírus HIV, o que a gente deve fazer é ensinar os princípios cristãos. Não fazer campanha ensinando o uso da camisinha, porque isso torna as pessoas promíscuas. É por causa de coisas como a ignorância que existe a mutilação genital feminina. Porque nesses países onde se pratica a mutilação genital feminina, acredita-se que isso deve ser feito nas meninas para que elas não sintam prazer sexual. Acredita-se que as mulheres têm partes imundas entre as pernas. Uhum. E para quem diz que eu estou atacando a Igreja Católica, que eu sou ignorante, que eu estou falando asneiras, eu repito, eu estou falando de coisas que aconteceram. E contra fatos não há argumentos. Agora, se você se sente ofendido, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Isso é problema seu. Mas o que eu não vou fazer é chegar e sair divulgando fake news. Eu não estou divulgando fake news, não estou inventando nada. Agora, se você não gosta, é problema seu. Agora, vai estudar você. Eu digo, vai estudar você. Vai estudar e os casos de pedofilia envolvendo a Igreja Católica também? Hein? Aí, se eu falar sobre casos de pedofilia envolvendo a Igreja Católica, e olha, eu fui evangélica. Eu fui criada para acreditar nesses milagres de Jesus Cristo. Desde criança, eu fui doutrinada com isso. Eu estudei religião na escola. Eu acreditava piamente que Jesus tinha morrido para me salvar, que Jesus tinha sido pregado numa cruz para me salvar. Eu acreditava piamente nisso. Mas veja, fora da Bíblia, a gente vê esses milagres acontecendo. Jesus Cristo disse, quem crer fará coisas ainda maiores do que as minhas, e hoje a gente não vê ninguém ressuscitando um morto, a gente não vê ninguém multiplicando alimentos, a gente não vê ninguém andando sobre as águas, a gente não vê esses pastores dessas igrejas fazendo coisas como ir aos hospitais para curar pessoas de câncer. A gente viu durante a pandemia? Durante a pandemia, a gente viu algum pastor curando alguém de Covid? Alguém afetado pelo Covid? Hein? Eu não estou dizendo isso por recalque. Olha, quanto a gente vê, acreditar numa coisa não a torna verdadeira. Quanto a gente, assim, levar um choque de realidade, para mim foi um choque de realidade muito grande. Foi uma decepção. Foi uma decepção muito grande entender que tudo aquilo que eu tinha sido ensinada para acreditar como verdade não correspondia à realidade. E eu tenho que dizer uma coisa, aceita que dói menos. Às vezes a realidade é muito dolorosa, mas a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar, porque a gente também não pode passar a nossa vida inteira se lamentando. A realidade pode ser feia. Agora, se eu falo dos podres de uma instituição religiosa, aí você vai ficar ofendido? E olha, eu não estou atacando só eu não estou falando, eu não falo só da Igreja Católica. Há pouco tempo eu falei do caso Lucas Terra, um menino que vivia na igreja, ele frequentava uma sede da Igreja Universal e foi morto por pastores. A família teve que lutar durante mais de 20 anos para
que os culpados fossem condenados pelo tribunal do júri. E quanto a quem diz que eu deveria conhecer a Bíblia, olha, versículos da Bíblia apoiam a escravidão. Versículos da Bíblia apoiam a escravidão. E a própria Bíblia foi usada como base ideológica para a teoria do direito divino dos reis, para o absolutismo. Reis como Luís XIV, Henrique VIII, Elizabeth I. A gente tem que se ater a fatos, a gente tem que aceitar os fatos, a gente tem que aceitar a verdade. Uma coisa que para mim foi muito dura, vou falar uma coisa pessoal que aconteceu comigo, e para mim foi muito duro aceitar. Foi aceitar que meu pai nunca se interessou pelo meu futuro nem pela minha felicidade. Foi quando ele disse: Atenea, não vá procurar emprego não, Atenea. Porque se você for atrás, se você for trabalhar, quem vai limpar a casa? Quem vai cozinhar? Pensa o choque de realidade que isso foi para mim? Entender que ele me via como uma empregada. Mas é a verdade, aceita que dói menos. Quer dizer, dói de todo jeito, mas a gente tem que aceitar a verdade. Ou seja, é meu pai, mas não estava preocupado com minha felicidade. Agora para quem diz que eu não leio a Bíblia, ó, eu muitas vezes pesquiso a Bíblia antes de fazer qualquer vídeo. Ó, eu pesquisei este livro aqui. Eu não pesquisei nem na internet, para que ninguém possa dizer que eu andei vendo coisas no Google. Ah, você vê qualquer besteira na internet, aí você acredita. Ó, tá aqui em Romanos. Ó, Romanos 13, ó, capítulo 13, versículo 1. Cada qual seja submissa às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. O que é que a gente não percebe num versículo desses? Que toda autoridade vem de Deus. Ó, porque não há autoridade que não venha de Deus. Um versículo desses não diz que não há autoridade que não venha. Diz que toda autoridade vem de Deus. Esse versículo deixa bem claro que toda autoridade vem de Deus. E que todo mundo tem que ser submisso a todas as autoridades que existem. Ó, Colossenses, ó, capítulo 3, versículo 22. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos. Está dizendo, obedecei em tudo. E tudo é bem generalista, né? Ele não diz, obedeça se o seu senhor for justo. Mas não se ele for injusto. O que esse versículo diz é, obedecer em tudo aos senhores terrenos. Esses versículos pregam bem que a gente tem que ser submisso aos nossos senhores. Ó, primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Todos os que vivem sob o jugo da servidão considerem seus senhores dignos de toda honra, para que não sejam caluniados o nome de Deus e sua doutrina. Isso era usado pelos padres da Igreja Católica para justificar que os escravos deviam ser submissos aos seus senhores, para legitimar a escravidão. Quero deixar isso bem claro. E você que vier me ouvir, quero deixar isso bem claro para você, antes que você venha me dizer que eu estou atacando a igreja, que eu estou falando asneira. Eu não estou me baseando em nada além de fatos, de registros históricos. Agora, se isso está doendo em você, problema seu. Ó, primeira epístola a Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Servos, sede obedientes aos senhores com todo o respeito, não só aos bons e moderados, mas também aos de caráter difícil. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente.
por motivo de consciência para com Deus. Ou seja, para Deus é agradável que a gente sofra sem merecer. Muito bem. Aí o que é que você vai dizer agora? Que eu não leio a Bíblia? Vai dizer que está fora de contexto? Vai dizer, ai, isso eram os valores daquela época? Mas Deus não é atemporal? Hein? Deus não é atemporal? Vocês não dizem que Deus é o mesmo hoje e sempre? Se ele é o mesmo hoje e sempre, não era para ele estabelecer princípios para todas as épocas? Para todas as pessoas? Ou você vai dizer que eu estou vendo as coisas fora de contexto? Hein? O que eu disse aqui, eu não inventei nada. Eu pesquisei. E está na própria Bíblia. O livro que vocês consideram sagrado. Mas é como diz Sam Harris, como é que a gente pode considerar um livro que apoia a escravidão como um guia moral? Infelizmente, eu não posso mudar a cabeça de ninguém, né? E também não tenho esse direito. Eu só estou aqui expondo o que eu leio, o que eu pesquiso. Estou expondo minha forma de pensar. Não estou pregando a ninguém. Lembrando bem que muita gente previu para mim, quando previu para mim, já fez previsão para mim de que eu seria missionária. Aí para provar como existem essas previsões divinas, vejam onde eu estou. Bom dia a todos.